Capítulo 2. Quais são as evidências de que existe evolução na Terra? As teorias pré-darwinianas da evolução tiveram pouco impacto. Embora algumas ideias evolucionistas fossem comuns entre os geólogos, biólogos e mesmo entre escritores e filósofos, a história bíblica da criação, narrada no livro do Gênesis, capítulo 1 e 2, era aceita de forma quase unânime, não apenas pelos leigos, mas por cientistas e filósofos. Isso mudou da noite para o dia, por assim dizer, em 1859, com a publicação de A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Apesar de algumas das teorias explicativas da evolução propostas por Darwin terem continuado a encontrar muita resistência por mais 80 anos, a conclusão de que o mundo tinha evoluído foi amplamente aceita no espaço de poucos anos após 1859. Mesmo assim, durante todo o século XIX, sempre que alguém falava de evolução, referia-se à mesma como uma teoria. Com certeza, a princípio, a ideia de que a vida na Terra poderia ter evoluído não passava de uma especulação. No entanto, a partir de Darwin, cada vez mais fatos compatíveis apenas com o conceito de evolução foram descobertos. Por fim, foi reconhecido por quase todos que a existência da evolução era apoiada por uma quantidade tão significativa de evidências que ela não podia mais ser chamada de teoria. Já que era tão bem sustentada por fatos quanto o heliocentrismo, a evolução também teve que ser considerada um fato, como o heliocentrismo. Este capítulo será dedicado à apresentação das evidências que levaram à adoção da evolução como um fato. Também se destina a tentar convencer aqueles que ainda não acreditam na existência da evolução. A evolução é um processo histórico que não pode ser demonstrado com os mesmos argumentos e métodos por meio dos quais fenômenos puramente físicos ou funcionais são documentados. A evolução como um todo e as explicações de eventos evolutivos particulares devem ser inferidas a partir de observações. As inferências devem ser depois testadas várias vezes a partir de novas observações. Em tese, os testes podem ou não confirmar as inferências originais. Entretanto, a maior parte das inferências dos evolucionistas já foram testadas tantas vezes com sucesso que passaram a ser aceitas como certezas. De quais evidências dispõem os evolucionistas? As evidências da evolução são, hoje em dia, incontestáveis. São apresentadas em detalhes por Fukuyama, 1983 e 1998, Hadley, 1996, Strickberger, 1996, e também nas obras anticriacionistas mencionadas no capítulo 1. Minha abordagem se concentra nas categorias de evidências disponíveis para documentar a evolução. Ela mostra o quão notavelmente congruentes são as conclusões obtidas pelos mais diversos ramos da biologia, todos os quais apoiam a existência da evolução. De fato, essas observações não comportariam qualquer outro tipo de explicação. O registro fóssil. A evidência mais convincente da existência da evolução é a descoberta de organismos extintos em estratos geológicos antigos. Uma parte dos restos da biota que vivia em determinado período geológico no passado permanece incrustada na forma de fósseis nos estratos que se depositaram naquele período. Cada estrato anterior contém os ancestrais da biota fossilizada nos estratos seguintes. Os fósseis encontrados nos estratos mais recentes são com frequência muito semelhantes a espécies ainda vivas ou, em alguns casos, quase idênticos. Quanto mais antigos os estratos em que um fóssil é encontrado, isto é, quanto mais distante no tempo, mais ele difere de espécimes vivos. Darwin argumentou que isso seria de se esperar se a fauna e a flora nos estratos mais antigos tivessem evoluído de maneira gradual até seus descendentes, encontrados nos estratos posteriores, que são mais recentes. Uma vez que a evolução é um fato, seria de se esperar que os fósseis documentassem uma mudança gradual das formas ancestrais até seus descendentes. Porém, não é exatamente isso que os paleontólogos encontram. Na verdade, quase todas as séries filéticas apresentam lacunas. Novos tipos, com frequência, aparecem repentinamente e seus ancestrais imediatos estão ausentes dos estratos geológicos anteriores. A descoberta de uma série ininterrupta de espécies se transformando gradualmente em espécies descendentes
é muito rara. Na verdade, a distribuição dos fósseis é caracterizada pela descontinuidade, que parece resultar de saltos de um tipo de organismo para outro. Isso levanta uma questão curiosa. Por que os fósseis não refletem as mudanças graduais que seriam de se esperar da evolução? Durante toda a sua vida, Darwin insistiu em que isso se deva apenas à inimaginável incompletude dos registros fósseis. Apenas uma porcentagem muito pequena dos organismos que já existiram foi preservada na forma de fósseis. Muitas vezes, os estratos que continham fósseis estavam em placas que depois afundaram e foram destruídas nos processos tectônicos. Outros estratos foram dobrados, comprimidos e metamorfoseados, obliterando os fósseis. Além disso, nem todos os estratos que contêm fósseis estão expostos na superfície do planeta. Por fim, é bastante improvável que um organismo se fossilize, já que a maior parte dos seres vivos mortos são comidos por animais necrófagos ou se decompõem. A fossilização só ocorre quando, logo após a morte, os organismos são cobertos por sedimentos ou cinzas vulcânicas. Ocasionalmente é encontrado um fóssil raro, que preenche a lacuna entre seus descendentes modernos e seus ancestrais. O Archaeopteryx, por exemplo, uma ave primitiva do período Jurássico Superior, que terminou há 145 milhões de anos, tinha ainda dentes, uma longa cauda e outras características de seus ancestrais répteis. Mas, em outros aspectos, como o cérebro, o tamanho e a forma dos olhos, bem como a presença de penas e asas, é muito parecido com os pássaros de hoje. Fósseis que preenchem lacunas são conhecidos como elos perdidos. A descoberta de fósseis do Archaeopteryx em 1861 foi particularmente recompensadora, porque os anatomistas já haviam concluído que as aves provavelmente descendiam de ancestrais reptilianos. O Archaeopteryx confirmou essa dedução. Algumas poucas linhagens de fósseis são impressionantemente completas. Um exemplo é a que leva dos répteis terapsídeos aos mamíferos. Alguns dos fósseis parecem ser tão intermediários entre répteis e mamíferos que é quase arbitrário classificá-los como um ou outro. Outro conjunto notavelmente completo de transições foi encontrado entre os ancestrais terrestres das baleias e seus descendentes aquáticos. Esses fósseis documentam o fato de que as baleias são descendentes de ungulados, condilartros, mesonicídeos, e se adaptaram de modo progressivo ao ambiente aquático. Os ancestrais australopitecíneos do homem também constituem uma nítida transição de um antropóide semelhante ao chimpanzé para o homem moderno. A transição mais completa já registrada de um tipo primitivo para o descendente moderno é a que ocorre entre o cavalo ancestral e o cavalo moderno. O estudo da filogenia é, na verdade, o estudo de caracteres homólogos, já que todos os membros de um táxon devem ser descendentes do ancestral comum mais próximo. Este só pode ser encontrado pelo estudo de seus caracteres homólogos. Como, porém, podemos saber se os caracteres de duas espécies ou táxons maiores são homólogos? Para isso, devemos aplicar a definição de homologia. Um caráctere presente em dois ou mais táxons é homólogo quando resulta do mesmo caráctere do ancestral comum mais próximo, ou de um caráctere correspondente. Essa definição se aplica também a caracteres estruturais, fisiológicos, moleculares e comportamentais dos organismos. Entretanto, como podemos saber se a homologia se verifica em um caso particular? Felizmente, existem diversos critérios. No caso de estruturas, entre os critérios estão as posições em relação à estrutura ou órgãos próximos, a conexão entre dois caracteres distintos de estágios intermediários em ancestrais, semelhanças na ontogenia e fósseis intermediários. Hoje em dia, as melhores provas de homologia têm sido oferecidas pela biologia molecular. Essa linha de pesquisa forneceu evidências confiáveis das relações entre quase todos os táxons superiores de animais e proporcionou um rápido progresso na reconstituição das relações entre os táxons superiores dos vegetais. Um táxon, delimitado pelo método darwinista de classificação,
e, portanto, consistindo com exclusividade nos descendentes do ancestral comum mais próximo. É chamado de monofilético. O que é especialmente convincente nas séries de animais fósseis é que cada tipo de fóssil é encontrado no estado geológico correspondente. Assim, por exemplo, os mamíferos modernos começaram a evoluir depois do evento da extinção de Alvarez, no início Paleoceno, há 60 milhões de anos. Nenhum mamífero moderno, portanto, deveria ser encontrado nos estratos com 100 ou 200 milhões de anos de idade, e de fato nenhum jamais foi encontrado. Outro exemplo, as girafas se originaram em meados do Terciário, há cerca de 30 milhões de anos. Seria um transtorno para todas as nossas teorias se subitamente alguém encontrasse o fóssil de uma girafa em estratos do Paleoceno, há 60 milhões de anos. É claro, porém, que nenhum fóssil desse tipo jamais foi encontrado. Antigamente, as idades dos fósseis eram meras conjecturas. Tudo o que se sabia era que os estratos inferiores eram mais antigos do que os superiores. Hoje em dia, métodos de datação baseados na constância do decaimento de alguns átomos radioativos permitem determinar com extrema precisão a idade de certos estratos, em particular de lavas e outros depósitos vulcânicos. A datação por carbono pode ser usada para o passado mais recente. A idade de qualquer fóssil pode ser determinada com notável precisão se soubermos em que estrato geológico foi encontrado. Evolução ramificada e a origem comum. A escala Naturae era uma progressão linear que ia das espécies inferiores para superiores. No modelo de Lamarck, para a evolução, todas as linhagens se originavam em infusórios, organismos unicelulares, que teriam surgido por geração espontânea. No curso da evolução, seus descendentes se tornariam cada vez mais complexos e perfeitos. De fato, todos os modelos pré-darwinistas de evolução postulavam linhagens filéticas lineares. Uma das maiores contribuições de Darwin foi a de propor a primeira teoria coerente de evolução ramificada. Foi a observação dos pássaros das Ilhas Galápagos que levou Darwin a formular a teoria da evolução ramificada. As Ilhas Galápagos são, na verdade, picos de vulcões submarinos que nunca tiveram uma ligação terrestre com a América do Sul ou qualquer outro continente. Toda a fauna e flora das Galápagos chegou lá por colonização, à distância, via oceano. Darwin sabia que existia apenas uma espécie de mimídeo na América do Sul, mas encontrou mimídeos em 3 das Ilhas Galápagos, uma espécie diferente em cada ilha. Concluiu corretamente que uma única colonização por parte do mimídeo sul-americano havia dado origem, por evolução ramificada, a 3 espécies distintas em 3 ilhas das Galápagos. Em seguida, levou o raciocínio mais longe e disse ser provável que todos os mimídeos do mundo descendiam de um ancestral comum, já que eram todos muito parecidos. Assim, presumiu que os mimídeos e seus parentes próximos, como os tordos e os catbirds, também tinham um ancestral comum. Essa cadeia de inferências levou Darwin à conclusão de que todos os organismos da Terra possuíam ancestrais comuns e que, provavelmente, toda a vida na Terra tinha uma única origem. Como ele afirmou, existe grandeza nesta ideia de que a vida, com seus vários poderes, foi, originalmente, infundida em algumas poucas formas ou em apenas uma, e deste início tão simples, as mais belas e maravilhosas formas surgiram e continuam a surgir, em números incontáveis pela evolução. 1859, página 490. Como será mostrado a seguir, vários estudos com diferentes tipos de provas confirmaram, de forma convincente, a conjectura de Darwin, hoje conhecida como teoria da origem comum. Paleontólogos, geneticistas e filósofos já se intrigavam há tempos com a questão de como e onde ocorre a ramificação que leva ao fenômeno da origem comum. O problema foi resolvido pelos taxonomistas, que mostraram que é a especiação, em particular, a especiação geográfica, que leva à ramificação.
A teoria da origem comum resolveu um antigo enigma da história natural. Parecia haver um conflito entre a enorme diversidade da vida e a observação de que certos grupos de organismos com frequência compartilhavam as mesmas características. Então, havia rãs, cobras, pássaros e mamíferos, mas a anatomia básica de todas essas classes, aparentemente tão distintas de vertebrados, era muito semelhante, embora de todo diferente da de um inseto. A teoria da origem comum forneceu uma explicação para essa curiosa observação. Quando certos organismos compartilham uma série de características, apesar de apresentar outras distinções, isso se deve ao fato de que descendem de um mesmo ancestral. As semelhanças se devem à herança que receberam desse ancestral e as diferenças foram adquiridas após as linhas ancestrais se separarem. O quão bem documentada é a teoria da origem comum? O registro fóssil fornece muitas provas de que a teoria da origem comum está correta. Por exemplo, nos estratos de meados do período terciário, encontramos fósseis de ancestrais comuns dos cães e dos ursos. Em estratos um pouco mais antigos, encontramos ancestrais comuns dos cães e dos gatos. Na verdade, os paleontólogos conseguiram demonstrar que todos os carnívoros descendem de um mesmo tipo ancestral. A mesma descendência de um ancestral comum é observada em todos os roedores, todos os ungulados e todas as outras ordens de mamíferos. O princípio da origem comum também se aplica a aves, répteis, peixes, insetos e demais grupos de organismos. Mesmo antes de 1859, os zoólogos já eram capazes de estabelecer uma hierarquia bastante detalhada dos táxons animais. O que ainda não se conhecia era a razão para existir esse tipo de hierarquia. Foi Darwin quem mostrou que ela podia ser explicada pelo princípio da origem comum. Todas as espécies de um gênero possuem um ancestral comum mais próximo, assim como todas as espécies de uma família de qualquer outra categoria superior da hierarquia. Essa ancestralidade em comum é a razão pela qual os membros de um táxon são tão semelhantes entre si. Similaridade morfológica. Evidências muito significativas da origem comum também são fornecidas pelos estudos de anatomia comparativa. Já no século XVIII, era comum chamar certos organismos de aparentados, quando eles eram similares. Naquela época, o naturalista francês Comte Buffon descreveu as semelhanças entre cavalos, jumentos e zebras. Quanto maior a diferença entre dois organismos, menor se opunha ser o grau de parentesco. Os sistematas, ou seja, os estudiosos da classificação dos seres vivos, usaram o grau de similaridade para estabelecer uma hierarquia de categorias taxonômicas. Os organismos mais similares foram colocados na mesma espécie. Espécies similares foram organizadas no mesmo gênero. Gêneros similares foram para a mesma família, e assim por diante, até os táxons da categoria mais elevada. A classificação dos organismos de acordo com o grau de similaridade é conhecida como hierarquia linneana, em homenagem ao naturalista sueco Carolus Linnaeus, ou apenas Linneu, que inventou o sistema de classificação binomial. Essa classificação agrupa o organismo em táxons cada vez maiores, abrangendo, por fim, todos os animais e plantas. Começando com uma espécie em particular, o gato, digamos, era possível construir toda essa hierarquia. Sabia-se que havia outras espécies de gatos muito semelhantes ao gato doméstico, que Linneu também colocou no gênero Felis. Esse grupo de gatos podia ser agrupado com o leão, o guepardo e outros gêneros para formar a família dos Felidae. Essa família de mamíferos semelhantes aos gatos podia ser agrupada com outros mamíferos predadores como os Canidae, semelhantes aos cães, Ursidae, ursos, Mustelidae, doninhas, Viveridae, almiscareiros, e grupos relacionados para constituir a ordem dos Carnivora. Da mesma forma, outros mamíferos podiam ser reunidos nas ordens dos Artiodactyla, cervos e aparentados,
Perissodactyla, cavalos, etc., rodentia, ratos, etc., e nas das baleias, morcegos, primatas, marsupiais e assim por diante para formar a classe Mammalia, mamíferos. Uma hierarquia semelhante existe para todos os outros tipos de animais, pássaros e insetos, assim como para as plantas. A natureza e a causa desses agrupamentos, a não ser que fossem atribuídas à criação, constituíam um grande mistério até Darwin mostrar que o fenômeno se devia à origem comum. Cada táxon, grupo de organismos, segundo Darwin, era constituído pelos descendentes do ancestral comum mais próximo. Porém, para que os descendentes fossem diferentes do ancestral, era preciso que houvesse evolução. Os fatos observados se encaixavam tão perfeitamente na teoria da evolução de Darwin e sua teoria da origem comum através de modificações foi aceita quase que de imediato após 1859. A classificação, uma ocupação à qual se dedicavam tanto zoólogos e botânicos do século XIX, agora tinha uma explicação. Os indicadores mais frequentemente utilizados, com base nos quais o parentesco e a origem comum eram inferidos, eram as semelhanças morfológicas e embrionárias. A busca de tais similaridades levou, na segunda metade do século XIX, a um grande desenvolvimento da morfologia e da embriologia comparativas. Filogenia é um ramo especial da biologia que lida com a história da evolução dos organismos. O padrão de evolução é muitas vezes apresentado como uma árvore filogenética, ou, em determinada vertente da taxonomia, como um cladograma. Inspirados por Ernest Haeckel, zoólogo alemão contemporâneo de Darwin, zoólogos e botânicos dedicaram muito tempo e esforço para descobrir a filogenia correta dos organismos. Explicação dos tipos morfológicos. Um segundo ramo da biologia também encontrou explicações na teoria da origem comum. Os anatomistas comparativos, liderados por George Cuvier, haviam encontrado um número limitado de tipos de organismos que concordavam uns com os outros em sua estrutura básica, arquétipo. Cuvier, em 1812, distinguiu 4 filos, ramificações principais, cujos membros, segundo ele, possuía a mesma Bauplan, plano corporal. A existência desses tipos muito diferentes, que não estavam ligados por tipos intermediários ou de transição, refutava de forma incisiva a validade da escala naturae. Cuvier chamou esses tipos de vertebrados, moluscos, articulados e radiados. Foi um primeiro passo, mas logo se demonstrou que 3 dos tipos definidos por Cuvier eram compostos, enquanto os vertebrados constituíam, na verdade, uma subdivisão dos cordados. Hoje em dia, cerca de 30 filos de animais são conhecidos e quase todos são divididos em vários tipos menores. Os vertebrados, por exemplo, incluem os peixes, os anfíbios, os répteis, os pássaros e os mamíferos. Mais uma vez, a existência desses tipos morfológicos começou a fazer sentido no momento em que se reconheceu que todos descendiam de um ancestral comum com o qual compartilhavam o plano corporal básico. Os morfologistas pré-evolucionistas, como Cuvier, pertenciam à escola tipologista, essencialista. Eram seguidores de Platão. Cada tipo, filo, era considerado independente dos outros, sendo definido por sua essência e constante. Apesar de a base filosófica desta assim chamada morfologia idealista estar completamente errada, a ênfase no estudo da morfologia levou a diversas descobertas de grande valor para a reconstrução da filogenia e a compreensão da evolução. Homologia. É notável que a morfologia comparativa possa ser tão bem sucedida na reconstrução dos elos perdidos de uma sequência evolutiva. T. H. Huxley, por exemplo, ao tentar identificar o ancestral direto dos pássaros, chegou à conclusão de que se tratava de um réptil arcossauro. Uma ponte notável entre os pássaros e os arcossauros só foi descoberto alguns anos depois, em 1861. Entomólogos evolucionistas postularam que as formigas haviam surgido a partir de ancestrais semelhantes às vespas e inferiram daí
as características das formigas primitivas. Quando uma formiga fossilizada em âmbar foi descoberta mais tarde em meados do período Cretáceo, suas características eram muito parecidas com as previstas. Esses não são casos isolados. Sempre que um ancestral perdido foi reconstruído, assemelhou-se muito ao ancestral real descoberto mais tarde na forma de fóssil. Durante a evolução, qualquer característica de um organismo pode ser modificada. Entretanto, mesmo na época anterior a Darwin, alguns anatomistas comparativos já haviam percebido que determinadas estruturas modificadas eram equivalentes, como as asas dos pássaros e as extremidades anteriores dos mamíferos. Richard Owen, um morfologista tipológico, chamou essas estruturas de homólogas e definiu-as como o mesmo órgão em diferentes animais, em todas as suas variedades de forma e função. Isso, é claro, deixou completamente em aberto o problema de decidir se dois órgãos eram, na verdade, o mesmo órgão. A questão foi resolvida por Darwin, que afirmou que certas características de duas espécies eram homólogas apenas se fossem derivadas, ao longo da evolução, de uma característica equivalente no ancestral comum mais próximo das duas espécies. Os membros anteriores de um mamífero que caminha, um cão, digamos, foram modificados pela evolução para exercer funções como cavar, toupeira, trepar, macaco, nadar, baleia e voar, morcego. Além disso, essa estrutura dos mamíferos é homóloga à nadadeira peitoral de alguns peixes. A afirmativa de que certas características encontradas em táxons relativamente distantes são homólogas constitui, a princípio, uma mera conjectura. A validade desse tipo de inferência deve ser testada de acordo com uma série de critérios, como a posição em relação aos órgãos adjacentes, a presença de estágios intermediários em outros táxons, semelhanças na ontogenia, existência de estágios intermediários em ancestrais fósseis e concordância com as evidências proporcionadas por outras homologias. A homologia não pode ser comprovada, é sempre inferida. A homologia se deve à herança parcial do mesmo genótipo a partir do ancestral comum. Esta é a razão pela qual ela existe não apenas para as características estruturais, mas para quaisquer traços hereditários, como comportamento. Características que surgiram de modo independente, por paralelofilia, também são homólogas, pois foram produzidas pelo genótipo do ancestral comum. Estruturas homólogas podem diferir consideravelmente em seu desenvolvimento. Para um estudo das diferentes formas em que o termo homologia foi empregado, veja Butler e Seidel. Embriologia. No século XVIII, os anatomistas observaram que os embriões dos animais eram com frequência bem mais parecidos entre si do que as formas adultas. Um embrião humano, por exemplo, é muito semelhante não só aos embriões de outros mamíferos, cão, vaca, camundongo, mas, nos estágios iniciais, aos embriões de répteis, anfíbios e peixes. Quanto mais desenvolvido o embrião, mais exibe os traços característicos do táxon a que pertence. Mesmo quando os espécimes adultos são altamente especializados, as crascas sésseis, por exemplo, entre os crustáceos, suas larvas são muito parecidas com as dos outros crustáceos. Alguns oponentes de Darwin afirmaram que tais semelhanças entre as larvas não provavam nada. Todo o processo de desenvolvimento necessariamente vai do simples ao complexo, disseram, e os primeiros estágios de desenvolvimento, sendo mais simples, são mais parecidos do que os posteriores, mais complexos. Isso é parcialmente verdadeiro, mas embriões e larvas sempre apresentam algumas características peculiares à linhagem filética a que pertencem, revelando assim o seu parentesco. Além disso, o estudo dos estágios embrionários, com frequência, revela de que forma um estágio ancestral comum se transforma gradualmente em diferentes ramos da árvore filogenética, o que proporciona uma melhor compreensão dos caminhos evolutivos. Recapitulação. Este termo se refere ao aparecimento e à subsequente perda, durante a ontogenia, de estruturas que, em táxons relacionados,
são mantidas nos adultos. Portanto, o termo diz respeito à perda de um traço ancestral em estágios embrionários avançados de uma linhagem filética, com a retenção desse traço em espécies de outras linhagens derivadas do mesmo ancestral comum. Em certos estágios embrionários, por exemplo, os embriões das baleias de barbatanas até hoje possuem dentes, mas estes são mais tarde absorvidos e desaparecem. O aparecimento e a subsequente perda de traços ancestrais em estágios embrionários sucessivos são um fenômeno tão notável que levou a uma teoria especial, a da recapitulação. Duas interpretações radicalmente diversas dessas observações foram propostas pelos embriologistas. De acordo com a teoria de Carl Ernst von Baer, nos primeiros estágios, embriões de organismos distintos são tão parecidos entre si que não podem ser corretamente identificados, a não ser que se conheça sua origem. Durante o desenvolvimento, porém, tornam-se cada vez mais parecidos com a forma adulta e, portanto, divergem de forma progressiva da linha de desenvolvimento de outros organismos. Von Baer resumiu essa sua visão em uma proposição bem conhecida. Ocorre, de maneira gradual, uma transição de algo homogêneo e geral para algo heterogêneo e especial. Essa explicação foi amplamente aceita. Entretanto, estava em conflito com alguns fatos da ontogenia. Por exemplo, por que deveriam os embriões de aves e mamíferos desenvolver fendas branquiais, como as dos embriões de peixes? A presença delas não pode ser atribuída a uma forma mais geral do pescoço dos vertebrados terrestres. Essas fendas branquiais embrionárias foram descobertas na década de 1790, isto é, 70 anos antes da publicação de A Origem das Espécies. Naquela época, a única explicação disponível era a grande cadeia do Ser, a Scala Naturae, na qual todos os organismos estavam organizados em uma série de perfeição cada vez maior, indo dos organismos mais primitivos, passando pelos peixes e répteis, até chegar ao homem. Isso sugeriu que o embrião de um organismo superior recapitulava a ontogenia de organismos inferiores na Scala Naturae. Quando a evolução foi aceita, uma nova definição foi apresentada por Haeckel, 1866. A ontogenia é a recapitulação da filogenia. Obviamente que ele foi longe demais, pois em nenhum estágio de desenvolvimento o embrião de mamífero se parece com um peixe adulto. Entretanto, em alguns traços, como no caso das bolsas branquiais, o embrião mamífero de fato recapitula a condição dos ancestrais. Exemplos de recapitulação são relativamente comuns. As larvas das crascas são muito parecidas com as de outros crustáceos. E estruturas embrionárias são, em milhares de casos, indicativas de sua ancestralidade, mas estas mesmas estruturas não estão presentes nas formas adultas. O embriologista não teve como evitar a seguinte questão: por que, nesses casos, a ontogenia percorre um caminho tão tortuoso até alcançar o estágio adulto, em vez de simplesmente eliminar as estruturas embrionárias que não são mais necessárias, assim como muitas espécies que habitam cavernas eliminaram a pigmentação e os olhos? A razão foi, afinal, encontrada por embriologistas experimentais, que descobriram que essas estruturas ancestrais serviam como organizadores embrionários dos passos seguintes do desenvolvimento. Assim, por exemplo, se cortarmos o duto pronéfrico de um embrião de anfíbio, não haverá desenvolvimento de mesonéfro. Da mesma forma, a remoção da evaginação central do teto do arquêntero impede o desenvolvimento do notocórdio e do sistema nervoso. Assim, o pronéfro e a evaginação central inúteis são recapitulados porque têm a função vital de organizar estruturas embrionárias a serem desenvolvidas depois. Esse é o mesmo motivo pelo qual todos os vertebrados terrestres tetrápodes desenvolvem arcos branquiais em determinado estágio de sua ontogenia. Em vez de serem usadas para a respiração, tais estruturas semelhantes a guelras
são drasticamente reestruturadas em estágios posteriores da ontogenia e dão origem a muitas estruturas na região do pescoço de répteis, pássaros e mamíferos. A explicação evidente é que o programa genético de desenvolvimento não tem como eliminar os estágios ancestrais de desenvolvimento e é forçado a modificá-los durante os estágios subsequentes, de forma a torná-los adequados para o novo tipo de vida do organismo. O germe do órgão ancestral serve como um programa somático para o desenvolvimento do órgão reestruturado. O que é recapitulado são sempre estruturas particulares, jamais forma adulta completa do ancestral. Estruturas vestigiais. Muitos organismos apresentam estruturas que não são de todo funcionais ou que são completamente não funcionais. O apêndice iliocecal humano é um exemplo, assim como os dentes dos embriões das baleias de barbatanas e os olhos de muitos animais que habitam cavernas. As estruturas vestigiais são remanescentes de estruturas que foram funcionais nos ancestrais, mas cuja utilização foi reduzida por uma mudança na utilização de nichos ecológicos. Quando essas estruturas perdem sua utilidade por causa de uma mudança no estilo de vida, elas deixam de ser protegidas pela seleção natural e são gradualmente perdidas. Tornam-se apenas informativas, pois mostram o curso prévio da evolução. Estes três fenômenos, semelhanças embrionárias, recapitulação e estruturas vestigiais, levantam dificuldades insuperáveis para uma explicação criacionista, mas são perfeitamente compatíveis com uma explicação evolucionista baseada na origem comum, na variação e na seleção. Biogeografia. A evolução também ajudou a explicar outro grande enigma da biologia: as razões para a distribuição geográfica de animais e plantas. Por que as faunas da Europa e da América do Norte, nos dois lados do Atlântico Norte, são relativamente parecidas, enquanto as da África e da América do Sul, nos dois lados do Atlântico Sul, são tão distintas? Por que a fauna da Austrália é tão diferente de todos os outros continentes? Porque, em geral, não existem mamíferos em ilhas oceânicas? Poderiam esses padrões aparentemente caprichosos de distribuição ser explicados como produtos da criação? Dificilmente. Darwin mostrou que a atual distribuição de animais e plantas se deve à história de sua dispersão a partir de seus pontos de origem. Quanto mais tempo dois continentes tenham estado isolados um do outro, mais diferentes são suas biotas. Muitos organismos apresentam o que se chama de distribuição descontínua. Assim, por exemplo, os camelos e seus parentes são encontrados em duas regiões. Os camelos verdadeiros habitam a Ásia e a África. Seus parentes próximos, as lhamas, estão na América do Sul. Se acreditamos em evolução contínua, concluiremos que devia haver uma ligação entre essas duas regiões hoje isoladas. Em outras palavras, deveria existir camelos na América do Norte, o que não ocorre. Isso levou à inferência de que os camelos de fato existiram em algum momento na América do Norte, servindo como elo entre os camelos asiáticos e os sul-americanos. No devido tempo, essa conjectura foi confirmada pela descoberta, na América do Norte, de um grande número de fósseis de camelos do período terciário. Da mesma forma, as razões para a similaridade entre as faunas da Europa e da América do Norte não foram perfeitamente compreendidas até que se descobriu que, no início do período terciário, há 40 milhões de anos, havia uma larga ponte de terra que atravessava o Atlântico Norte e unia os dois continentes hoje separados. Isso permitiu um intercâmbio ativo da fauna. Em contraste, a África e a América do Sul foram separadas pela deriva continental há cerca de 80 milhões de anos, e suas biotas divergiram muito durante o longo isolamento. Muitas vezes, padrões curiosos de distribuição podem ser explicados como resultado de uma origem comum e, algumas vezes, de extinções subsequentes. Portanto, a evolução continua a fornecer explicações para muitas observações que antes eram enigmáticas. Dispersão. Espécies diferentes podem apresentar capacidades de dispersão muito diversas. Mais de 100 espécies de aves da Nova Guiné
possuem tanta aversão a voar sobre a água que não são encontradas em ilhas que estejam a mais de 2 km de distância da ilha principal. Por outro lado, algumas espécies apresentam uma capacidade de dispersão espantosa. A família de lagartos Iguanidae está confinada às Américas, exceto por um gênero, com 2 espécies, encontradas em Fiji e em Tonga. Já que se tratam de espécies endêmicas, não poderiam ter sido levadas para lá por seres humanos. A única explicação possível é a de que, num passado remoto, foram até as ilhas flutuando sobre troncos e detritos levados por correntes oceânicas. É quase inacreditável que esses colonizadores tenham sobrevivido a uma viagem de milhares de quilômetros, mesmo que a princípio tenham chegado apenas ao leste da Polinésia, onde depois foram exterminados pelos polinésios. Trata-se de uma façanha extraordinária. Entretanto, não existe uma explicação alternativa, e outros casos de sobrevivência prolongada em objetos flutuantes já foram documentados. Diferenças na capacidade de dispersão explicam a maior parte dos aparentes problemas de distribuição. Os mamíferos, exceto os morcegos, são notoriamente pouco eficazes na travessia de trechos com água, o que explica não estarem em geral presentes nas ilhas oceânicas. Esse é também o motivo pelo qual a linha de Wallace, no arquipélago malaio, localizada entre as grandes ilhas Sonda a oeste e as pequenas ilhas Sonda e Sulawesi a leste, é uma importante fronteira biogeográfica para os mamíferos, mas bem menos relevante para os pássaros e plantas. Na verdade, essa linha separa a borda da plataforma continental de Sonda das águas mais profundas a leste. Os mamíferos ficam restritos às terras da plataforma de Sonda, enquanto muitos pássaros e sementes de plantas podem atravessar o estreito que separa as duas regiões com razoável facilidade. Lacunas nas distribuições. As regiões ocupadas por alguns táxons são interrompidas por lacunas em que o táxon não ocorre. As lacunas podem ser causadas por 2 mecanismos. A lacuna norte-americana na distribuição das famílias dos camelos, como vimos, foi causada pela extinção dos camelos nessa região. Originalmente, eles se distribuíam de maneira contínua, da Ásia à América do Sul. É a chamada hipótese vicariância. Muitas distribuições descontínuas dos continentes parecem ser de remanescentes distribuições antes contínuas. No auge da glaciação do período Pleistoceno, por exemplo, várias espécies árticas foram capazes de colonizar os Alpes e as montanhas rochosas, mas hoje elas permanecem, após o recuo das geleiras, como relíquias no alto das montanhas, separadas por grandes distâncias das populações árticas de suas espécies. Um segundo tipo de descontinuidade é chamada de primária. Ela surge quando os membros de uma espécie estabelecem uma população fundadora além de suas fronteiras, depois de atravessarem um terreno inadequado, água, montanhas ou vegetações desfavorável. Essas descontinuidades por dispersão são particularmente características de áreas com distribuições insulares. Os táxons das Ilhas Galápagos nunca se estenderam de forma contínua até a América do Sul, seu local de origem. Todas as espécies dessa biota insular chegaram até lá atravessando os 1000 quilômetros de oceano que separam as duas regiões. Para um criacionista, não há nenhuma explicação racional para tais irregularidades na distribuição das espécies. Evidências moleculares. Uma das descobertas inesperadas mais importantes da biologia molecular foi a de que as moléculas evoluem da mesma forma que as estruturas somáticas. De modo geral, quanto mais próximo o parentesco entre 2 organismos, mais semelhantes são as respectivas moléculas. Em muitos casos, quando havia dúvidas consideráveis sobre o parentesco entre 2 organismos, porque as evidências morfológicas eram ambíguas, um estudo das moléculas revelou claramente o grau de parentesco. Por conseguinte, a biologia molecular se tornou uma das mais importantes fontes de informação sobre relações filogenéticas.
Os genes, ou, mais precisamente, a estrutura das moléculas das quais são formados, sofrem mudanças evolutivas tais quais as das estruturas macroscópicas. Por meio da comparação entre genes e outras moléculas homólogas em organismos distintos, é possível determinar o grau de semelhança existente. Entretanto, diferentes tipos de moléculas apresentam diferentes taxas de mudança evolutiva. Algumas mudam bem depressa, como os fibrinopeptídeos, e outras mais devagar, como as histonas. Embora as linhagens do homem e do chimpanzé tenham se separado há pelo menos 6 milhões de anos, as moléculas altamente complexas das hemoglobinas dessas duas espécies ainda são praticamente idênticas. É recompensador o fato de que, quando uma filogenia baseada em características morfológicas ou comportamentais é estabelecida, ela em geral se revela essencialmente idêntica a uma filogenia baseada com exclusividade em características moleculares. Uma comparação dos resultados obtidos a partir dessas duas fontes de evidências pode ser muito útil em todos os casos em que a análise da morfologia tenha levado a resultados ambíguos. Tais casos podem, hoje em dia, ser testados no contraste com a filogenia molecular dos táxons em questão. Muitos genes diferentes estão disponíveis para uma análise desse tipo. Em alguns casos, as evidências moleculares refletem a filogenia com maior precisão do que a morfologia. Para mencionar apenas 2 casos descritos pela literatura recente, a análise molecular mostrou que a toupeira dourada da África do Sul e os tenrecos de Madagascar não têm nenhum parentesco com os Insectivora, entre os quais esses animais eram, com base em evidências morfológicas, tradicionalmente classificados. Da mesma forma, os Pogonofora e os Echiura, que sempre haviam sido considerados como filos independentes, revelaram-se parentes mais próximos de certas famílias de poliquetas do que estas de outros poliquetas. O parentesco bastante próximo entre o homem, o chimpanzé e outros antropóides está documentado de forma convincente com base tanto em características moleculares como estruturais. A importância da análise molecular. Uma das contribuições mais importantes da biologia molecular para o entendimento da evolução foi a descoberta de que a estrutura molecular básica de todos os organismos é muito antiga. As estruturas particulares adquiridas pelos filos de animais, fungos e plantas que permitem que eles sobrevivam e prosperem no nicho ou zona adaptativa que ocupam são, em geral, consideravelmente mais recentes. Assim, podemos utilizar essas estruturas adaptativas para classificar os animais, fungos e plantas, mas elas nos dizem pouco sobre a relação de parentesco entre os fungos e os animais e plantas. Por exemplo, os fungos sempre foram considerados parentes próximos das plantas, e seu estudo era objeto dos departamentos de botânica. Na verdade, era curioso que as paredes de suas células fossem feitas de quitina, uma substância que está presente em todas as partes rígidas dos insetos, mas não é encontrada em parte alguma das plantas. Isso foi considerado apenas uma das exceções que são tão comuns na biologia. Entretanto, a análise molecular mostrou que, em grande parte da sua química básica, os fungos estão muito mais próximos dos animais do que das plantas. A redução gradual da situação inicialmente caótica dos 50 a 80 filos de protistas também é uma grande realização da biologia molecular e do estudo das membranas e outras estruturas finas, depois que o estudo dos caráteres morfológicos tradicionais fracassou por completo em suas tentativas de esclarecer o problema. A organização dos angiospermas em grupos de ordens e famílias afins foi também, em grande parte, bem-sucedida devido à aplicação de métodos moleculares. Talvez a maior vantagem da abordagem molecular seja a existência de muitos traços potenciais a serem examinados. Quando estudos com um gene em particular levam a resultados ambíguos,
Pode-se, em princípio, escolher qualquer um de milhares de outros genes para testar uma possível ligação. O relógio molecular. Na ausência de um registro fóssil adequado, foi por muito tempo quase impossível determinar a idade geológica de muitas linhagens evolutivas. Entretanto, Zucker-Kand e Pauling, em 1962, mostraram que muitas moléculas, talvez a maioria, apresentam taxa de mutações razoavelmente constante ao longo do tempo. Essas moléculas podem servir como um determinado relógio molecular. Fósseis bem datados e com descendentes modernos nos fornecem uma escala para calibrar um relógio molecular. Foi usando o método do relógio molecular que se demonstrou que a bifurcação entre o chimpanzé e o homem ocorreu entre 5 e 8 milhões de anos atrás, e não entre 14 e 16 milhões de anos, como se pensava antes. Contudo, esse método deve ser usado com cautela, pois os relógios moleculares são bem menos regulares do que se supunha. Não só as moléculas diferentes apresentam diferentes taxas de mudança, como uma molécula em particular pode variar sua taxa com o tempo. Estes são exemplos de evolução em mosaico. Em caso de discrepância, é sempre aconselhável determinar também a taxa de mudança de uma molécula diferente e tentar encontrar outro fóssil adequado. A evolução do genótipo como um todo. Com o auxílio de métodos modernos altamente aperfeiçoados, hoje é possível determinar a sequência completa de DNA do genoma de um organismo completo. Isso foi feito primeiro em várias bactérias, depois em uma levedura, uma planta e em alguns animais, e a mosca de frutas. A conclusão do sequenciamento básico do genoma humano foi comemorada em junho do ano de 2000. A disciplina que lida com a estrutura molecular do genoma é chamada de genômica. As sequências de DNAs dos genomas estão sendo usadas para os mais fascinantes estudos comparativos. Embora os genes, sequências de pares de bases evoluam, a função de um gene impõe severos limites a essas mudanças. Em outras palavras, a estrutura básica de um gene é, em geral, preservada durante milhões de anos, o que permite o estudo da filogenia de cada gene. O resultado mais impressionante desses estudos é o de que alguns genes básicos dos organismos superiores podem ser rastreados até genes homólogos nas bactérias. Muitos genes da levedura, do verme e da mosca hoje são considerados formas derivadas do mesmo gene ancestral. Um gene, como este, pode não exercer exatamente a mesma função em todos os organismos em que está presente, mas exercerá uma função similar ou equivalente. A origem de novos genes. As bactérias e mesmo os eucariontes mais antigos, protistas, têm um genoma bem pequeno. O que leva à seguinte pergunta: por meio de que processo novos genes são produzidos? Isto ocorre, com maior frequência, através da duplicação de um gene existente e sua inserção no cromossomo, em posição adjacente ao gene parental. No devido tempo, o novo gene pode adotar uma nova função, e o gene ancestral, com sua função tradicional, passa a ser denominado gene ortólogo. É por meio dos genes ortólogos que é traçada a filogenia dos genes. O gene derivado, que coexiste com o gene ancestral, é chamado de parálogo. A diversificação evolutiva é, em grande parte, realizada por genes parálogos. A duplicação, muitas vezes, afeta não só um único gene, mas um conjunto inteiro de cromossomos ou mesmo um genoma inteiro. Conclusões. Como vimos, seja lá qual for o aspecto estudado da biologia, ele fornece evidências irrefutáveis a favor da evolução. Como o famoso geneticista T. Dobbs Henskin afirmou com muita propriedade, nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. De fato, não há nenhuma outra explicação natural para os fatos apresentados neste capítulo.
Talvez não haja outra área em que a abordagem evolucionista tenha produzido maior clareza e compreensão do que na ordenação da espantosa diversidade dos organismos vivos. Como resultado, hoje podemos descrever em detalhes o surgimento gradual dos organismos superiores, plantas e animais, a partir das formas mais simples de vida. O próximo capítulo é dedicado à discussão desse surgimento e à progressão das formas de vida.